A gente recebe um convidado. A volta às aulas nas escolas do estado de São Paulo terá início primeiro para as crianças da educação infantil, com a implementação de um rodízio de alunos para que seja garantida uma distância mínima de segurança entre eles. O retorno para o ensino fundamental e médio está previsto apenas para julho. Para falar mais sobre esse assunto conosco, sobre educação, conversamos agora com o especialista em gestão educacional, Renato Casagrande. Bom dia, Renato. Bem-vindo, obrigada pelo seu tempo com a Jovem Pan. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso, obrigada. Renato, antes da gente falar dessa possível retomada às aulas, sobre esse planejamento, como o senhor avalia que tem sido, nesse momento, o desempenho dos estudos à distância? Bem, aí nós podemos dizer que nós estamos hoje com alguns problemas. Tem um aspecto positivo que eu acho que as escolas acabaram se reinventando. Eu sou um educador há 35 anos, atuo na educação, e confesso que nós, educadores, sempre fomos meio resistentes ao uso de novas tecnologias. A maioria dos educadores tem essa dificuldade, sempre preferiu por uma aula mais pelo contato presencial. Então, portanto, nós tínhamos dificuldade na implantação, principalmente na educação básica, de novas tecnologias, e ainda fomos pegos de surpresa. Começamos com o ensino remoto e tem nos surpreendido. Tem um aspecto muito positivo que os professores estão se reinventando. Eu acho que o ensino remoto está funcionando bem, parcialmente, no ensino médio. Na educação superior, acho que vai muito bem, e no ensino fundamental com mais dificuldades. Então, o aspecto positivo é que a gente está conseguindo se reinventar. O aspecto não tão positivo é que muitas crianças não estão tendo aula alguma, porque não tem acesso à internet, porque não tem o equipamento adequado e porque tem escolas ainda que não estão ministrando ensino remoto. Nós temos escolas que estão esperando, deram inicialmente férias, recessos, e estão tentando ainda, tateando essa questão da educação à distância, e aí nós estamos causando uma desigualdade, ampliando a desigualdade, porque alguns alunos estão tendo mais e outros não estão tendo nada. Sim, e alguns pais têm reclamado um pouco também da responsabilidade que caiu sobre eles ali em cima, dentro de casa, cobrando os seus filhos para realmente acompanharem as aulas ou as cartilhas, no caso dos alunos das escolas públicas. E esses pais estão dizendo que estão tendo que reaprender a estudar, que não sabem direito exercer essa profissão entre aspas, é claro. Como o senhor vê essa situação dos pais tendo essa responsabilidade de chamar os filhos para os ensinos? Eu acho que o papel do pai, ele não é diretamente no conteúdo, isso é um papel da escola, e a gente sempre recomenda que a escola tenha uma comunicação acessível, que as atividades, quando elas são fornecidas e orientadas de forma remota, elas precisam ser muito didáticas, muito explicadas. Então, não é igual pegar um texto de um livro e o aluno trabalhar sozinho. O aluno a linguagem tem que ser uma linguagem, na verdade, muito acessível para que o aluno siga os passos e consiga trabalhar o conteúdo sem a presença dos pais. A gente nem recomenda, inclusive, que os pais interfiram na questão do conteúdo. O papel do pai é organizar o ambiente de estudo, é permitir realmente que a criança tenha um ambiente adequado e é orientar a criança com relação à disciplina, ao horário. Ele tem que definir isso, que a criança tem horário de estudo, que não é hora de comer, não é hora de jogar, desliga aqui, ou seja, fazer o papel do pai, não é o papel do professor. É claro que na escola o professor faz esse duplo papel. O professor, além de ensinar, ele passa uma boa parte do tempo organizando as atividades, disciplinando as crianças, ajudando as crianças a se organizarem, a estudarem, e esse papel hoje está cabendo aos pais, mas a gente não orienta que os pais interfiram muito no conteúdo, senão a criança ela vai criar uma dependência do pai, e quando ela voltar para a escola, os pais estão, de repente, imaginando que a criança está aprendendo e a criança não está. Quem está fazendo a atividade é o pai, e o professor está corrigindo uma atividade que quem realizou foi o pai. Então, é muito importante que os pais que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento, que eles cumpram o papel de pais. E, claro, está tomando uma parte da carga horária do pai hoje orientar os seus filhos. E muitos pais estão tendo dificuldade, principalmente quando as aulas são ao vivo
e os pais não estão em casa e não estão podendo acompanhar essa aula ao vivo. Então, nós temos orientado também as escolas que organizem atividades síncronas, que é ao vivo, e assíncronas, que não são atividades ao vivo, para que os pais possam, pelo menos parcialmente, acompanhar essas atividades com as crianças. Sim, e lembrando também que muitos desses pais estão trabalhando em casa já com certa dificuldade no sistema home office, né, trabalho remoto. Mas me parece, Renato, que de uma certa forma também os pais vão passar a valorizar mais os professores depois desse período, a conhecer os seus filhos como alunos, né, o comportamento deles, e os alunos também acho que já estão com saudade de ir para a escola e se encontrar com os professores. Agora, se eu poderia fazer para a gente uma análise, então, com relação a essa retomada, como o senhor vê os prós e os contras das aulas presenciais que tendem a voltar em São Paulo, pelo menos, com apenas 20% dos alunos, o senhor sabe como funcionaria esse rodízio? Na verdade, nós vamos entrar no modelo de sistema híbrido, ou seja, hoje nós estamos num sistema totalmente, vamos chamar à distância, embora a gente não goste muito de chamar à distância esse método, esse sistema hoje, porque ele é muito precário ainda. A educação à distância, ela tem estudos, tem uma combinação de metodologias, de tecnologias, que não é o que está acontecendo hoje. Mas nós estamos dando, de certa maneira, hoje um ensino 100% à distância, porque as crianças não estão indo às escolas. Com a volta parcial das crianças, nós vamos entrar num outro modelo, que é o ensino híbrido, ou seja, alguns momentos presenciais, mas continuaremos com as aulas remotas. Imagine, 20% das crianças vão voltar por dia, nós vamos ter, a criança vai ter um dia de aula na escola por semana, ou seja, continua tendo 4 dias em casa. Portanto, nós teremos um ensino híbrido, que é uma tendência muito forte na educação superior. Eu acredito que na educação superior, pós-pandemia, todo o ensino será híbrido, não tem mais sentido você fazer os jovens se deslocarem todos os dias para a escola, para a universidade, sendo que uma boa parte dos conteúdos são aulas ainda expositivas que podem ser transmitidas tranquilamente por meio de tecnologias e plataformas aí. Então, nós voltaremos, parcialmente com as crianças. Portanto, quem está desenvolvendo o ensino remoto, aquele pai que acha que o ensino remoto ele é temporário, não é temporário. O ensino remoto ele durará muito tempo. Eu ouso dizer que enquanto nós não tivermos uma vacina e nós continuarmos na questão do distanciamento social, nós teremos ensino remoto. Falamos em um período de quanto? De um ano e pouco. Então, o ensino remoto veio para ficar por muito tempo. Então, as escolas precisam ter capacidade de desenvolver mais competências com relação a isso, e os pais precisam organizar-se em casa, porque eles vão precisar de um apoio em casa por muito tempo ainda. Então, aqueles pais que estão achando que com a volta às aulas vai acabar o ensino remoto estão enganados. A volta às aulas será parcial, as escolas estão tendo muitas dificuldades de implantar os protocolos, porque você imagina o que é você conseguir controlar as crianças com idade de 5, 4, 3 anos, que ela não pode se tocar, não pode pegar máscara. Não é fácil você lidar com 2 crianças, imagina se lidar com 10, 12 numa sala de aula, ou numa escola com 100, 100 e poucas crianças. Mas as escolas devem voltar, como está sendo previsto aí o retorno no mês de julho, alguns lugares em agosto, mas com todos os cuidados e lembrando, voltamos com o ensino, continuamos com o ensino remoto. Possivelmente mesmo. Vai ser um desafio, mas uma experiência também muito interessante, quem sabe benéfica, positiva. Gostaria de conversar com o senhor também um pouquinho sobre o Enem, né? Tiveram informações aí dizendo que talvez o Enem fosse adiado, tivesse a data mudada, mas está mantido, deve acontecer o Enem no dia 1º e no dia 8 de novembro, aí eu estou falando do Enem impresso, porque também a gente tem o conhecimento do Enem digital, que acontece em outra data, do 22 e 29 de novembro. O senhor sabe por que datas diferentes para o Enem digital e o impresso? Como funcionaria esse Enem digital? Esse Enem digital ainda é uma incógnita para nós estamos verificando, o governo está regulamentando esse Enem digital. Eu tenho observado que muitos estão optando pelo Enem presencial, até pela insegurança, por não serem um pouco cobaias, né? Mas o Enem digital, ele é um desafio muito grande para o governo, porque como fazer a questão inicialmente, Enem digital, que poderia ser feito nas escolas por meio de computadores, e eu acredito que, na verdade, que o governo está pensando em algumas alternativas. Agora, à medida que nós não vamos conseguir colocar todos os alunos, vamos lembrar que o Enem sendo este ano, nós devemos continuar com o distanciamento, e, portanto, nós vamos precisar de muitas instalações para manter a distância adequada entre um aluno e o outro. Então, a logística ela vai duplicar ou triplicar com relação ao ano passado. Então, é muito complexo a organização do Enem desse ano.
Quando nós dividimos o Enem digital e o Enem físico, de certa maneira facilita essa logística, porque se nós vamos atrair os alunos, vamos ter um dia para o Enem digital e outro dia para o Enem físico, de certa maneira nós já dividimos em duas categorias e isso já facilita com certeza uma logística em época de pandemia. Então esse é um ponto. Com relação à questão do aluno escolher entre o presencial e o digital, o presencial para o aluno que está começando agora, que está fazendo pela primeira vez o Enem, eu recomendo sempre o presencial, é onde ele tem mais segurança, ele nunca fez a prova ainda. Para aquele aluno que já é, vamos chamar o treineiro, que já faz, se não me engano, é um percentual de 40% de alunos que já concluíram o ensino médio e que fazem o Enem pela segunda vez, ou que fazem o Enem pela primeira vez, mas já tem o ensino médio concluído. Eu acho que daí o digital pode ser uma experiência, pode ser uma proposta, e eu acredito que no futuro, se nós tivermos um modelo aí plausível de Enem digital, que as crianças jovens vão nas escolas e tenham acesso a uma rede de informática, a uma rede Wi-Fi, que não caia, porque, veja bem, nós corremos um grande risco de, no meio de uma prova, qualquer problema aí de cair a conexão e a criança não conseguir, e o jovem não conseguir mandar sua prova no tempo. Então, é um desafio muito grande para o governo implantar um modelo novo de Enem em épocas de pandemia. Eu acho que até é um risco que ele está correndo, que eu particularmente não correria agora. Eu acho que é um momento que nós estamos vendo de exceção e que o mais seguro seria primeiro, o mais seguro não, o mais recomendável é que a gente adiasse esse Enem. Eu acho inadmissível a gente manter a data do Enem, lembrando que, como citei agora, que tem alunos que não estão tendo nenhum tipo de aula, não estão tendo acesso a nenhum conteúdo, e essa desvantagem entre os alunos que podem mais e os que podem menos, ela se amplia, com certeza, com o Enem sendo mantida a data agora. Mas o governo insistindo em manter a data, eu ainda acharia acho o digital bastante arriscado num momento de exceção, em que nós não sabemos bem como vai funcionar e se nós teremos realmente capacidade de garantir a equidade, garantir, na verdade, que os alunos tenham o mesmo tipo de prova e comparando o desempenho do digital com o desempenho daquele que vai fazer a prova física. Então, muitas questões estão no ar, são muitas dúvidas, e a gente precisa esperar um pouquinho mais para ver como que vai funcionar esse digital para poder avaliar com mais propriedade. Verdade. Eu tenho aqui a informação de que o Enem Digital abriu mais de 100 mil vagas em 99 cidades brasileiras, onde serão montados postos aplicadores credenciados com computadores cedidos pelo INEP. Nas primeiras 24 horas de inscrição, mais de 90 mil registros. Sobram poucas vagas para esse Enem Digital, que a gente ainda vai entender, então, com o tempo direitinho, como ele vai funcionar. Então, de qualquer forma, Renato, agora para o Enem do dia 1º de novembro, que até o momento está mantido, dá tempo de estudar, esse estudo em casa é tão importante, tirar dúvidas com o professor, né? O senhor já deixou claro que realmente seria a favor também do adiamento da data, né? Mas não havendo adiamento e o aluno se deparando com essa realidade, eu já aconselho de imediato aos alunos que estão nos assistindo e ouvindo aqui, já que o aluno do ensino médio também é um aluno mais autodidata, mais maduro, que ele aproveite essa oportunidade, e é claro que a gente se recomenda que desde que tenha acesso à internet, nós temos hoje muitos canais com aulas gratuitas e de excelente qualidade, e que vou dar o exemplo do Conselho Estadual de Santa Catarina, que as escolas públicas todas de Santa Catarina têm um canal hoje, um convênio que foi feito com uma ROP, que criou programas gratuitos do Enem, para o aluno fazer um curso para o Enem, e que estão sendo ofertados para todos os alunos de forma gratuita, e que os alunos também podem acessar, quer dizer, são plataformas que estão aí com conteúdos disponíveis gratuitamente, com professores com grande didática e que podem facilitar aquele aluno que está estudando para o Enem, o que vai fazer o Enem, estudar sozinho. Não é a mesma coisa daquele aluno que tem uma escola, que o professor está orientando, está selecionando conteúdo, está motivando esse aluno, porque a questão da motivação é muito importante, e o papel do professor, todos os alunos que terminaram o ensino médio, fizeram vestibular, fizeram um cursinho, sabem o quanto é importante
importante a motivação, os professores do cursinho fazem isso muito bem, a motivação dos alunos para ter pique para estudar, para ter disciplina, e aquele aluno sozinho, é lógico que é muito mais difícil você acordar de manhã, ligar um computador e não ter ninguém acompanhando, ninguém sabendo o que você está fazendo, ninguém te cobrando nada. Mas se nós não temos outra solução para aqueles alunos que não têm essa solução, mas que têm acesso à internet, que aproveite, então, os conteúdos disponíveis gratuitos que nós temos hoje e trace uma rota de estudo individual. Essas videoaulas também ajudam bastante já a orientar os alunos. E aqueles alunos, na verdade, que não têm nenhum tipo de acesso à internet, que nós temos uma quantidade até considerável, esses sim, infelizmente, ficam reféns, ficam à mercê, porque eles vão fazer o quê? Estudar com livros é realmente muito difícil você estudar com um livro que ele não tem uma didática para o aluno fazer sozinho. O livro depende muito do professor, trabalhando, orientando, resolvendo os exercícios, e aí eu acho que esse aluno realmente ele não vai ter motivação e mesmo o desempenho dele vai ser bem inferior com relação aos outros alunos que estão tendo alguma atividade hoje. Pode sair prejudicado, né? Bom, a gente conversou com o especialista em gestão educacional, Renato Casagrande. Obrigada pela entrevista, Renato. Boa quarta-feira. Muito obrigado. E, Adriana, obrigado a todos vocês. Boa quarta-feira. Valeu, nós que agradecemos.